Alô, pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês aqui como a gente fazer a entrada no mercado mini índice e como segurar a operação até o alvo. E onde é esse alvo, tá bom? Que é a maioria das dúvidas de todos, praticamente. Porque todo cenário que a gente olha para dar uma entrada no trader pode ser em vários setups. Esses setups, essas entradas, eu vou estar falando para vocês agora aqui, nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Olha aí, pessoal, eu botei para vocês ver aqui, pessoal, ó, esses textozinhos aqui, e eu vou dar o exemplo de cada um para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, quando o mercado deixar três pavios para baixo, entrada de compra, tá bom? Vou estar mostrando para vocês aqui. Depois nós vamos lá para o gráfico, tá bom? Olha aqui, três pavios para onde? Para baixo. Olha aqui, ó. Vamos dizer que veio esse candlezão descendo direto aqui, ó. Aí ele fechou bem aqui, ele fez uma mínima aqui, né? Voltou e fez o fechamento bem aqui. Aí esse candle vermelho veio aqui, deu alvo, que ele sempre tem um alvo aqui quando deixa um pavio assim. Aí voltou e fechou bem aqui, ó. Tá bom? Mas ficou um pavio negativo. Então, se esse candle não rompeu esse daqui, ó, o primeiro, mesmo que ele paviozou aqui para baixo, o rompimento só vale somente com o corpo do candle. Tá bom, pessoal? Mesmo que paviozou aqui para baixo, mas não é rompimento, tá? Então, este não rompeu este. Aí o que que acontece com esse aqui? Quando ele testar para baixo aqui e fizer um paviozinho, vai dar um, dois, três. Isso dá um scalper de compra, tá bom? Aí vocês vão para o gráfico depois e tenta achar isso aí, pessoal. Dá scalper de compra. Tá bom assim? E não importa as cores. Vamos dizer que ele fechou vermelho e esse aqui ficou vermelho e esse verde, tá vendo? Não importa. Ou se não, esse vermelho, esse vermelho, esse vermelho. Desde que deixa três paviozinhos pelo menos na mesma direção assim, ó, tá? Dá uma comprinha de scalper. Eu vou estar mostrando para vocês no gráfico. É muito difícil dar um erro. Quando dá um erro, mas vai estar dentro do gerenciamento, que geralmente dá mais gain do que loss. Entenderam? Mais ganho do que perca. Então, no final, você vai sair sempre positivo. Esses aqui são os sinais de compra. Aí, esses aqui são os sinais de venda. Geralmente vai ter um candle verde. Depois, aqui podia estar verde também, aqui, ó. Mas, porém, com pavio para cima, que nem esse aqui ficou. Ó, só o pavio que rompeu, paviozou no caso, não rompeu, né? Que o corpo dos dois está aqui, ó. Então não houve rompimento. Então, pessoal, esse candle aqui não rompeu esse. Se ele não rompeu esse e o próximo nascer aqui, ó, onde ele nasceu, que se esse aqui fechou vermelho, então o próximo vai nascer aqui embaixo, né? E ele subir para paviozar pelo menos rente com esse pavio aqui, ó, dá uma venda, tá bom? Não importa as cores dos candles. Coloquei aí duas versões de cores para vocês entenderem. Aí, pessoal, nós temos outro exemplo, tá bom? Então, aqui é o de venda. Então, já mostrei para vocês aqui, esse aqui foi o de compra, esse e esse aqui de venda, né? Aí agora tem esse daqui, ó, tá? Olha, e quando o mercado fechar um candle, né, e deixar mais de 30 pontos de pavio, entrar na direção do pavio até o final do pavio, que é o alvo, tá bom? Vou estar mostrando para vocês aqui agora. Olha aqui, ó. Este candle aqui deu um candle vermelho, né? Quando é vermelho, pessoal, é porque ele abriu aqui em cima, fez essa máxima e desceu, 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 fez essa mínima
e fez esse fechamento aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque todos os candles, pessoal, ele nos dá quatro informações, tá bom? Vou falar a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Todos os candles. Abertura aqui e fechamento aqui, porque ele é vermelho. Olha o verde como é que é diferente. Abertura já é embaixo, fechamento já é em cima. Aqui foi uma mínima que ele fez e aqui foi uma máxima que ele fez. Então, todos os candles vai nos dar esta informação, tá certo? Quer ver? Vou estar passando para vocês aqui, ó. Vamos dizer aqui um candle de compra. Ele pegou, pessoal, e fez esse bem aqui assim, ó. Aí fez pavio só aqui para baixo. Vamos dizer que só teve pavio para baixo. Aí esse candle veio e fechou desse jeito, ó, careca, tá? Olha só. Ele nasceu aqui, teve abertura aqui, teve o fechamento aqui, teve abertura aqui e teve a máxima aqui, junto com o fechamento. De todo jeito deu quatro. Olha só, uma, duas, três, quatro. Somente tem uma observação. A máxima foi junto com o fechamento, mas aí tem máxima e aí tem fechamento. Tá bom assim? Se você estiver lá no trade, alguém falar assim, aonde é o alvo desse trade? Ah, é até na máxima do candle 1. Vamos dizer que seja o candle 1. Até na máxima do candle 1. É aqui então. Se falarem até no fechamento do candle 1, é aqui também. Aqui deu duas informações. Tá bom assim? Então, duas, mais um aqui, três, mais um aqui, quatro. Então, todos os candles nos dão uma quatro informação, tá? Só que, porém, o verde, ele começa aqui embaixo, fecha em cima. E o vermelho começa em cima, fecha embaixo. A única diferença tá nisso daí. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Vamos dizer que deu esse candle vermelho, que ele abriu aqui, né? Fez essa mínima aqui e fez um fechamento aqui. Olha só esse pavio que ele deixou. Você está vendo que ele deixou esse pavio bem aqui, ó? Se ele deixou esse pavio, automaticamente se esse candle fechou aqui, vai abrir o outro também aqui, ó. Que aonde fecha um, abre o outro. Exceto o diário, semanal, mensal, que às vezes nasce em gap. Entenderam? Agora, os candle a candle, no caso, no meio do dia ali de intraday, né? Que não intra, no meio do dia ali, esses candles, ele tem onde nascer um formar o outro. Se ele acontece dele nascer um pouquinho distante, vamos dizer, esse candle fechou bem aqui, ó, o outro abre mais embaixo um pouquinho, acontece, mas é muito raro, tá? De ele abrir com gap, muito raro. Agora lá no diário é bem fácil acontecer. Vamos dizer, né, que esse candle verde, ele fechou assim, ó, fechou aqui, né? O outro candle no outro dia, vamos dizer, ele pode nascer aqui, ó, e fazer isso. Tá vendo? O que acontece? Quando ele fechou aqui, ó. Quando ele abriu no outro dia, ele já abriu aqui, ó. Isso significa que aqui no meio temos um candle invisível verde. Quer dizer, vermelho, né? Aqui, ó, pegou na cabeça do verde aqui, porque é onde, ó, aqui tem um candle visível, ó, tá bom? Isso significa o quê? Significa que o mercado fechou aqui em cima. Aí abriu o candle invisível, fechou aqui o candle invisível e abriu o dia, tá? Então todo gap vai ter um candle assim invisível, que a gente não consegue ver ele, mas temos que contar com ele, tá bom? Porque aqui o mercado nasceu o gap de baixo, né? Que ele fechou aqui e abriu aqui embaixo. Então esse candle é vermelho. Se ele tivesse nascido em gap de alta, olha como seria, pessoal. Se ele tivesse nascido em gap de alta, mesmo verde, mesmo que ele nasceu aqui gap de alta, ó, e só subiu, tá? Só subiu. Vamos dizer que ele deixou pavio para cima e pavio para baixo. Ele só subiu. O que aconteceu nesse gap aqui? Olha só.
Aqui teve o fechamento do dia anterior. E aqui, ó, abriu o dia atual. Olha essa diferença aqui, ó. Esse buraco aqui, tá vendo? Ele é preenchido aí com um candle invisível verde, que é o candle invisível, que ele pega daqui e traz até aqui. Vamos dizer assim, ó, vou desenhar outro em cima desse, o verde, tá? Olha aí, ó. Ele é mais ou menos aí assim, ó, tá? Esse candle verde. Por quê que ele é aí, né? Porque ele fechou, ele nasceu de gap de alta. Aqui é fechamento, aqui é abertura. Esse aqui é o candle visível, tá vendo? Se fosse para baixa, era aquele exemplo que nós mostramos, o candle era vermelho. Se ele nasce gap de alta, o candle é verde, invisível. Deu para vocês entenderem mais ou menos, pessoal, tá bom? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Aqui, ó. Então, se o mercado abriu aqui em cima e fechou aqui, aí ele deixou esse paviozão. E o outro abriu aqui, ó. Sem gap, sem nada, porque no dia não abre gap. No meio do dia não abre com gap. Aí ele tem alvo aqui embaixo, ó. Geralmente, vocês podem entrar. Quando fechar esse aqui no último segundo, pode entrar. Que ele paga esse alvozinho bem aqui, ó. Tá? Isso aqui pode ter 50 pontos, tem algum lugar 100 pontos, tem algum lugar 30 pontos, tem algum lugar 70, variável, tá bom? Sempre tem variedades aí. Mas, enfim, ele sempre paga, tá? Mesmo assim, é em cima, vamos dizer que esse aqui nasceu aqui, fechou aqui, fez essa máxima. Então, ele deixou esse paviozão, tá? O próximo candle nasce aqui, ó, rentezinho com ele. Só que esse candle aqui nasceu e foi lá para cima. Quando ele estava subindo, ele estava ficando verde. Aí ele veio até aqui, ó. Aí ele ainda desceu, sobrando pavio verde, pavio verde. Chegou bem aqui no 0 a 0, que ele começa a descer do 0 a 0 para baixo, ele vira vermelho. Aí ele fez uma mínima até aqui e voltou um pouquinho e fechou aqui. Aí ele ficou todo vermelho. Mas enfim, ele veio aqui pagar o alvo, ó, que é no final do pavio. Quando ele estava subindo, ele foi lá pagar o nosso alvo e caiu. Quando ele estava fazendo isso, ó. Ele pagou esse alvo, que era o nosso alvo desse trade. Saí dele, pronto. Aí o mercado fez tudo isso. Veio até aqui ainda e voltou um pouquinho e fechou aqui. Então é isso que é o pavio, que é esse último exemplo aqui, ó. Quando o mercado fechar, né, um candle e deixar mais de 30 pontos no pavio, entrar na direção do pavio. Igual aqui é de venda, nós entramos de venda. Se o candle for verdão tá subindo, nós entramos nesse próximo aqui de compra, para fechar o pavio. Então, na direção do pavio, tá bom? Entrar na direção aqui, ó, do pavio, tá bom assim, pessoal? Agora, vou apagar tudo isso aqui que eu vou lá mostrar no gráfico, tá bom? Ou como acontece. Só mostrar mesmo para vocês, aí vocês tentam fazer um backtest para ver se funciona, tá? Vou mostrar em vários exemplos, desde o primeiro dia, quer dizer, desde o primeiro candle do dia até o último. Nós pode pegar nesse último dia, bora pegar logo no último dia aqui, ó. Olha, tá vendo, pessoal? O último mercado foi na sexta-feira, o que eu tô passando para vocês, tá? Mas pode pegar qualquer dia no gráfico de 5 minutos, tá bom? Sempre pegar, observar isso aí no gráfico de 5 minutos. Ele vale também no de 60, mas geralmente nos outros gráficos tem que ficar um pouquinho esperto. Olha aqui, pessoal. Abriu aqui em cima, fez uma máxima pequena, fez uma mínima aqui embaixo e fechou aqui, ó. Aí o outro abriu aqui, testou um pouquinho para cima, veio para baixo com tudo, pagou um alvo e ainda fez até essa mínima aqui e fechou aqui, ó. Vocês estão vendo um negócio desse? Isso aqui é no primeiro candle do dia. Geralmente ele paga inteiro. Aí vem essas burocraciazinha. Por isso que tem o loss, tá bom? Aqui, ó, esse aqui fechou. Abaixo dos 50% dele mesmo, com os 50% é mais ou menos aqui, ó, máxima, mínima, 50. Ele fechou abaixo dos 50% dele. Então, esse candle aqui, ó, deveria ter vindo pagar esse alvo até aqui embaixo. Não veio, ó. Ele só veio até os 50% do pavio. Então, já deu para vocês imaginar uma coisa para não levar loss de maneira alguma, ter mais assertividade no trade, então, pessoal, pega até os 50% do pavio,
vamos dizer que vocês pegaram aqui, ó, esse trade aqui, ó, nesse candle 2 do dia, trouxesse até aqui, ó. Olha aí, ele pagou e sobejou, que ele pagou tudo, ainda mais um pouco, ó. Só que nesse pagou, e nesse aqui que já não pagou, mas ele pagou 50% dele. Olha aí, ó. Quer dizer, já deu um trading aqui, pelo menos no scalper. Por esse motivo, pessoal, eu não pego alvo grande aqui nesses pavio. Do pavio inteiro. Raramente eu pegar se eu estiver entendendo a tendência e ter certeza que a tendência está de alta. Aí eu pego o pavio todo. Mas se eu estiver na dúvida ou estiver errando na tendência, alguma coisa assim, então eu pego 50% do pavio. Tá bom? Já é um setupzinho para vocês. Olha, vamos para o Kendo 3. Kendo 3 abriu, tá bom? Fez aqui o pagamento dos 50% desse pavio anterior. Subiu tudinho, fez essa máxima com esse fechamento bem aqui. Aí teve esse paviozinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele foi lá pagar certinho, ó. Pagou em cima. Mas se pegar até os 50% do pavio, paga melhor ainda. Olha aí o setupzinho, tá vendo? Ó? Deixou o pavio, fechou acima dos 50% dele mesmo, ó, que é mínima, máxima, 50. Fechou acima dos 50% dele, fechou o pavio, pega 50% do pavio. Pronto, já é um setupzinho para você que está sofrendo dificuldade para sair todos os dias positivo no trade. Tá bom, pessoal? Vamos ver mais. Olha aqui, ó. Este Kendo aqui, ó, ele fez um bombonzão que nós chama, né? O pavio para cima, pavio para baixo. E fechou aí assim, ó, com o corpo muito pequeno no meio. Esse Kendo aqui, nós podemos chamar o nome dele, na verdade, é um doji. É um Kendo de indecisão. Não sabe se o mercado quer ir para cima ou quer ir para baixo. Às vezes ele dá o alvo para baixo, às vezes ele dá o alvo para cima. E às vezes ele dá os dois alvos. Então, se você também bem entender e não quiser pegar no doji, vocês abrem mão dele. Que nesse aqui também foi um doji, ó, mas ele pagou. Esse aqui já foi um doji, mas esse aqui já não pagou. Mas pagou 50%, olha aqui, ó. 50%. E lá em cima ele pagou todo, ó. Então, se vocês notar que o Kendo abriu descendo para baixo, pagou os 50% aqui, vamos dizer que vocês não entrou, ficaram com medo. O Kendo voltou tudo. Quando ele pegou isso aqui para cima, vocês entram na compra e pega 50% desse paviozinho. Olha aí como é que ele veio no 100% dele. Só saber manusear isso aí. Fica olhando para o gráfico trabalhando, muito tempo observando isso aí, que vocês vão conseguir pegar esse site aí. Aí tá. Aí esse Kendo aqui, ó, ele fechou aqui em cima, ó. Ele fechou carequinha, não deixou pavio. Geralmente, quando ele fecha carequinha assim, pessoal, tem um outro setup lá que eu não coloquei para vocês, tá vendo? Ó? Mas ele, vocês entram nesse Kendo aqui na hora, ó, que ele volta e paga 50% do Kendo. Olha o pavio que ele deixou, porque ele fechou careca. Quando ele fecha careca, significa que ele já fechou pagando tudo que ele devia aqui em cima, ó. Ele não deixou pavio aqui, nem dúvida nenhuma, para ele poder vir pagar. Por esse motivo, quando fecha careca, ele já cai. Agora, se ele fechar com um paviozinho, ele fecha devendo lá em cima um alvozinho para o próximo candle, que é onde eu falo para vocês pegar o cinquentinha do pavio. Tipo aqui, é tipo um setupzinho. Vocês vão analisar, né? Agora, se vocês entenderem um pouquinho de tendência, de price action, da movimentação do mercado, aí vocês nem vão ver isso, vocês vão operar mesmo em tudo que vê, né? Tudo que vê. Mas isso aqui é para quem está sofrendo dificuldade para sair todo dia positivo. Vocês estão vendo que só pelos pavios paga. Outra dica que eu não coloquei lá e vou sempre falar para vocês, pessoal. Observa aqui nesse gráfico. Olha, é lateral o dia inteiro e observa. Paviozão para baixo, olha o tanto que o mercado subiu. Paviozão para cima, olha o tanto que o mercado caiu. E aqui nem paviozou, né? Aí aqui vamos dizer que não sobrou pavio, então você não entra, tá bom? Então, pessoal, é incrível isso. Olha aqui, ó. Pavio para cima, olha o tanto que o mercado caiu. Chegou bem aqui, pavio para baixo, bem aqui, ó, pavio para baixo. Olha o tanto que o mercado subiu. Aí um paviozinho para cima, já caiu para cá, caiu para cá. Aí olha o tamanho desse paviozão aqui, olha lá. Olha um paviozão, um que fechou carequinha, quer dizer, abriu e só caiu.
Olha aí que maravilha. Olha isso. Agora, pessoal, quando formar um pavilzão muito grande, vem as variedades, tá vendo? Olha aqui, esse aqui não pagou, ó. Tá vendo que ele ficou devendo? Ele fechou aqui na mínima, aqui na máxima, acima dos 50% dele, deixou esse tamanho de pavio e esse aqui não veio nos 50%, nem nos 50% ele não veio. Então, temos que ficar espertinho aí também. E esse aqui ele induziu bacana, viu? Bacana mesmo. Por quê? Porque houve rompimentos. Se houve rompimento, esse aqui tinha que subir, pra pagar pelo menos essa metadezinha. Ou para usar tudinho aqui para voltar a cair, né? Não, ele já nasceu careca, já desceu logo. Então, isso aí foi uma indução. Aqui daria um scalp, mas vocês têm que olhar bem. Se vocês entrou, viu que ele veio até aqui, já bota o scalp bem aqui, ó. Ah, mas esse candle que tá grande vai dar muito, muito, o stop vai ser muito grande. Então não pegasse nesse candlezinho, pega nos candles menores, onde o stop também pode ser menores. Tudo isso aí é de avaliar. Por esse motivo que eu estou falando para vocês aqui, não pode ir na real lá 100% e já colocar, não. Vai fazer o teste primeiro, sempre o teste. Aí vocês vão ver que o que vocês devem fazer, tá bom, pessoal? Aqui a gente fala esses detalhes, mentores e tanto vídeo aí no YouTube, né? Só que primeiro tem que ser testado para depois fazer, porque o seu olho vai dizer, tanto você olhar para o gráfico, seu olho vai falar assim, aqui, você vai, entra e ganha. Bora ver mais. Olha esse candle aqui, ó. Ele fechou aqui. Olha, o outro pagou tranquilo, ó, porque tinha só no mar, tinha uns 30 pontinhos aqui só, mas ele pagou tranquilamente, ó. Só que o stop dele seria aqui em cima, ó. Então não era bom entrar para pegar esse pedacinho para ver esse stop tão grande. A não ser que você visse que ele fosse subir, tu já saía por aqui, né? Cortava ele no dedo também. É uma opção. Por isso que tem que fazer o backtest. Olha só, esse candle aqui, ó, nasceu em cima, fechou embaixo. Deixou esse paviozão. No próximo já entra na queda para pagar o pavio. Olha como é que pagou o pavio tranquilo. Mas ainda 50% do pavio, ó. Pagou tranquilamente. Entenderam? Então, observa as paviozadas. Olha esse candle aqui, pegou. Nasceu aqui, tá? Fechou aqui. Deixou esse tamanho de pavio. Esse nasceu aqui, primeiro subiu, principalmente se eu estiver subindo. Depois ele vem. Ah, mas pode entrar aqui, pelo menos até aqui no 50 aqui, do pavio ele vem, ó. Aí dá 30 pontos aqui, dá um scalp aqui, 30 pontos. E nós só precisamos de 6 scalp por dia, já é uma meta. É 180 pontos, já é uma meta, né? Se você for com dois contratos, dá aí 360, né? Vamos dizer 300, 300 que dê 300 pontos livre, tá bom demais. Tá, pessoal? Então, é caso de fazer o backtest, tá bom? E aí, esse aqui veio e pagou tudo o pavio, ó. Aí tá. Aí, este candle aqui, ó, nasceu aqui em cima, fechou aqui embaixo, fez essa mínima, deixando um paviozinho pequeno. Esse aqui nasceu aqui, olha como é que ele pagou. Tranquilo, 100%. Ainda sobrejou, veio pagar embaixo. Depois dele pagar com esse pavio tão grande, olha o que o mercado fez. É caso de se observar. Então, se aqui tem uma mínima, aqui tem uma máxima nesse pavio azul, e ele fechou acima dos 50% dele, porque os 50% está mais ou menos aqui, então ele deixou esse paviozão. Se ele deixou esse paviozão e esse outro candle 23, 21, né? Nasceu aqui, ainda testou para baixo, fez esse paviozinho, olha aí, ó, pagou tranquilamente o pavio inteiro, mas ainda 50% do pavio. Tá vendo, pessoal? Quer dizer, que aqui você ia levar um loss, mas às vezes do início do dia até aqui você não chegava, já tinha batido a meta. Então, quer dizer, nesse dia aqui era meta, na certa. Entenderam? Ah, então vamos lá, pensar mais um pouco. Esse aqui, ó, nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima, deixou esse paviozinho. O outro pagou o paviozinho, ó, pequenininho, mas pagou. Aí esse aqui abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo, deixou esse pavio. O outro pagou. Pagou o primeiro aqui, depois que subiu. Esse paviozinho aqui praticamente ele fechou carequinha. Esse aqui paviozou para cima, desceu, pagou carequinha, mais um scalper. Tá vendo, pessoal? Esse que ainda abriu aqui em cima, fechou bem aqui, sobrou esse paviozão. O outro abriu aqui, olha como é que ele desceu. Pagou o pavio certinho, ó. Mas ainda se fosse 50% do pavio, isso que eu digo para vocês.
com essa paviuzada para cima. Então, quando ele estivesse caindo aqui, que eu creio que primeiro ele subiu, né? Aí, quando ele estivesse caindo, ele pagava 50% do pavio. Vamos ver se primeiro ele subiu. Só botar o gráfico, o mouse aqui em cima. Não, ele subiu um pouquinho, na verdade. Ele subiu um pouquinho, caiu. Olha aí, pessoal. Subiu um pouquinho, caiu. Depois subiu mais um pouco. Depois caiu de novo. Então primeiro ele subiu, depois caiu. Que deu para entender mais ou menos, tá? Beleza. Aí, pessoal, ele fechou aqui embaixo. Se ele fechou aqui embaixo, aí aqui deu os três paviozinhos. Eu só estou falando desse quendo de pavio, né? Que fecha o pavio. Mas se ele fechou aqui embaixo careca também, e esse próximo aqui nasceu testando aqui para baixo, quando ele voltasse, mudasse de cor, dava um scalper também. Por quê? Porque esse quendo aqui fechou careca. Nossa! E além de tudo, vocês podem imaginar que aqui está uma lateralidade do mercado. Ó. Aqui assim está mais ou menos uma lateralidade. Ó. Então, por aqui é regiãozinha sempre de compra. Se deixou um paviozão desse com esse anterior e fechou careca, claro que pagaria um scalper. Quer dizer, óbvio, né? Óbvio, óbvio. Aí esse candle aqui nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima, deixou esse pavio, o outro veio e pagou o pavio. Olha. Aí esse candle aqui nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima, apesar de fechou um bombom, pavio para baixo, pavio para cima. Esse aqui nasceu, testou para baixo, pagou o pavio. Olha. Então foca nesses paviozinhos, pessoal, para você que está tendo dificuldade no seu dia a dia de pegar alguns scalpzinhos, tá bom? Isso você não precisa entender a tendência. Se o mercado, olha, tem que cair ou tem que subir? Tem que cair ou tem que subir? Tem que cair ou tem que subir? Ninguém sabe que aquilo está lateral nesse dia. Está lateral. Então, não dá para. Não precisa saber a tendência, o contexto, não sei o quê. Pode olhar os paviozinhos, vai dar certo. Tá, então eu olhei quando ele deixa o pavio e o pavio é preenchido, tá bom? Agora eu vou falar para vocês dar uma palhazinha também no, nos três pavios. Quando dá os três pavios, tá bom? Olha aqui, pessoal. Esse candle aqui nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Aí ele deixou um pavio aqui, deixou esse pavio aqui. Nesse outro aqui, ó, daria venda de um scalp, ó. Ó, pagou. Estão vendo? Tranquilidade. Olha aqui, esse aqui subiu de novo, ó. Aí esse aqui paviuzou, aí esse aqui paviuzou. Nesse aqui dava venda, porque é o terceiro candle, terceiro paviozinho. Olha, ele fechou bem aqui, mas mesmo que ele não pagasse um scalpzinho de 30 pontos, mas pagou, mas pagaria nos outros, ó. Não precisava sair do trade, porque o stop loss estaria aqui em cima. Porque no caso, se os pavio tá para cima, você entrou na venda. Olha só que dica maravilhosa para vocês ficar olhando para o gráfico, tá bom? Olha só, vamos mais. Onde mais? Olha aqui, pessoal. Esse candle aqui, ó, ele nasceu em cima, fechou aqui embaixo, deixou esse pavio. Esse aqui não rompeu esse. Apesar desse aqui não ter deixado pavio, mas não rompeu. Esse aqui deixou os paviozão, pode contar como três paviozinhos aqui embaixo. Ó. Então ele subiu, pagou outro scalper. Tá bom, pessoal? Olha só aqui, ó. Este daqui subiu, este daqui não rompeu este. Olha, ele fechou bem aqui, ó. Quase rente com o pavio, ó. Que o que vale é o corpo, não é o pavio, entendeu? Olha, ó, fechou bem aqui. Se esse aqui fosse para cima e voltasse, dava scalpzinho, mas ele não voltou, ele só foi e ficou rompendo. Então nós só olhamos, mas não pegamos nada nisso daí. Aí, pessoal, esse candle aqui caiu, esse aqui rompeu, então não faz nada. Aí esse aqui já subiu, não rompeu esse. Olha só, esse aqui subiu, não rompeu esse. Nesse aqui podia pegar, ó, três paviozinhos, ó, pagaria o scalp. Mas é melhor ainda, pessoal, quando esse do meio, aí, ó, ele faz isso, ó, pavio um pouquinho mais acima, para formar essa casinha assim, ó. Aí fica mais bonitinho ainda. Aí esse aqui, ele ficou aqui no meio, ó. Ele foi assim, né, ó. Aí ficou feio, feinho. Mas se esse aqui pausou para cima e entrou para dentro, pode entrar que paga 30 pontinhos. Vamos fazer o backtest e vamos tirar a prova dos noves.
Olha só, pessoal, esse aqui desceu, esse aqui não rompeu este. Olha aqui o terceiro paviozinho, pagou de alta. Vocês estão vendo? Pagou de alta. Mais um scalpzinho aqui. E nós só precisamos de seis para ser consistente, sair positivo todos os dias. O que mata o trade é a ganância, né? A gente quer ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 300, R$ 800. A gente não quer que saber de ganhar e ganhando um pouquinho com consistência, que no final do mês dá muito. Tá bom, pessoal? Então, aí tudo isso que nós falamos ainda tinha um que eu esqueci de ler aquela hora que eu escrevi lá para vocês. Tudo a favor da tendência, tá bom? Tudo que vocês for fazer é melhor a favor da tendência. Eu vou apagar alguns estudos aqui para me mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Se vocês começou a olhar aqui nessa tendência, ó, tá sempre rompendo fundos, ó, fundo, 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 ó, sempre rompendo fundos, tá? Observa bem. E topos, aqui, ó, deu uma lateralizadinha, caiu até nos 50%. Aí ele fez isso, topo duplo, tem alvo nos 50% e rompeu. Ele parou aqui nesse dia, mas aí o gap no outro dia abriu para cá já, né? E rompeu. Aí ele vai trabalhando, ó, topo duplo de novo, fechou o Mzinho dele aqui, veio nos 50%, desceu, voltou para os 50%, desceu. É importante, pessoal, vocês ficarem fazendo esses risquinhos também, é maravilhoso. Olha, ó, e topos acima de topos, sempre. Então, vocês podem enxergar uma tendência de alta. Então, já deu para localizar a tendência. Olha só aqui essa linha de canal. Vamos dizer aqui, né, ó, pelo menos daqui, assim. Olha só, pessoal. Olha isso. Tá vendo? Então é um canalzinho de alta. Vocês estão vendo que toda vez que ele beliscar os fundos ou essa linha aqui, pode comprar, pode comprar, pode comprar. Então, sempre fazer a favor da tendência, a favor dessa tendência aqui, sempre é compra. Mas scalper dá para fazer. Aquele detalhe que eu falei com vocês um pouco antes. Scalper dá para fazer sem nem saber tendência, sem nem saber contexto. Desde que vocês observem aqueles desenhozinhos da entrada, já é tudo para nós. Agora, melhor, é o que eu disse, melhor se for a favor da tendência. É melhor. Mas isso aí a gente vai pegando com o tempo, pessoal. O pessoal chama de feeling de mercado, né? Cada um tem um feeling, cada um olha o mercado de uma maneira. E todos vão ganhar dinheiro. Todos vão ganhar dinheiro. Entendeu? Todos vão ganhar. Cada um no seu tempo, mas todos vão ganhar. Nesse dia aqui, pessoal, ficou mega lateral. Olha isso, lateralizado. Olha isso, olha. Mas scalperzinho deu para todo mundo bater a meta, sair rindo. Entenderam, pessoal? Então, vou dar só mais a última palhazinha aqui para mim encerrar essa aulazinha, tá? Então, só vocês lembrar, ó, três pavio para cima é venda, três pavio para baixo é compra. Se fechou um candle, igual esse aqui tá de alta, fechou deixando o paviozinho para alta, o outro tem que fechar esse pavio, ou pelo menos vir nos 50% do pavio. Vocês que vão analisar no backtest, o que é melhor para vocês? Também, o melhor, fazer a favor da tendência. Aí é só dar os, ficar dando zoom no gráfico e olhando para que lado está a tendência. Melhor, mas dá para fazer sem saber tendência. Então, pessoal, o candlezinho careca, né? Se um candle deixou o pavio aqui, ele está dizendo que é porque ele quer subir mais um pouquinho. Agora, quando o pavio é muito grande, exagerado, ele está dizendo que ele quer cair. Mas quando ele fecha, tipo aqui, pessoal, aí entra um pouquinho já de contexto, tá bom? Olha aqui, ó, esse mercado aqui foi. Já negou esse fundo, ó, que era um fundo. Foi rompido, aí foi negado. Aí veio testar, aí deu esses paviozada, tarará, tarará. Aí aqui, ó, formou esse bombom, nasceu aqui, tranquilamente podia pegar, porque olha só o que o mercado tá fazendo, né? Aí é claro que tem que ir para cá, ó. Aí ele vai lá de novo, aí ele volta aqui, ó, nos 50% dessa pernada de novo, vou testar esse topozinho. Aí ele deve alvo lá em cima de novo, aí não deu.
deu topos assim, já descendentes. Com essa paviusada aqui e esse que anda careca aqui, no topozinho descendente, já podia pegar no scalp, vendinha. Chega aqui no fundo, você sabe o que que é fundo, deu umas paviusadas boas, três pavios aqui, ó, compra. Aí, ó, veio dar o alvo aqui em cima. Então, é de tanto olhar o gráfico, de tanto rabiscar o gráfico, ter que rabiscar de um lado, rabiscar do outro, olhar, quebrar a cabeça. Quando o gráfico estiver girando no dia a dia no mercado, vocês botam o gráfico lá para girar, né? Claro, abre o mercado, vai estar girando lá o mercado, vocês ficam olhando onde vem os pavios, o que faz, o que acontece. E lá vocês vão decorando. Pega seus seis scalperzinhos e sai positivo. Tá bom, pessoal? É um conselho que eu dou para vocês aí. É, nada de ganância, porque a ganância mata o trade. Se vocês fizerem seis scalps 100% positivo, ou cinco scalps, aí falar assim: ah, mas eu acertei tudo, não errei nenhum, não sofri nem calor nenhum. Todos pagou com 2, 3 segundinhos. Então vou pegar mais, eu sou o bichão, eu já sei operar. Não, não faça isso não, porque uma vez que você bateu a meta, já sai logo, deixa para outro dia. Porque se você perder nesse dia que você já ganhou, o seu psicológico abala muito. No outro dia você vai estar tão abalado que você não vai conseguir operar, nem achar mais os scalps. A gente começa a não colocar mais fé que isso existe. Mas vocês podem olhar no dia a dia que existe. Mas a fé da gente falha, a gente vai ver que não existe mais isso. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha de falar para vocês. Fiquem com Deus, boas operações, boas aulas, bons estudos, muito cuidado aí, façam o backtest primeiro. Isso aí é uma visãozinha que eu mostrei para vocês aqui do gráfico, tá bom, pessoal? E muito obrigado aos inscritos. E você que não inscreveu ainda, se inscreva aí no meu canal, dá um likezinho no meu vídeo, para me ajudar eu gravar mais e mais conteúdos aqui para vocês. Cada um que se inscreve aí, pessoal, é um pulo de alegria aqui, tá bom? Esses dias de ontem para hoje aumentou os 4 inscritos aqui. Fiquei muito feliz. Muito obrigado aos que se inscreveram aqui no meu canal, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado mesmo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.